Ansiedade, TAG e SPA. Esses três aqui podem ser tratados. São síndromes que podem ser tratadas. Tá? E aí tem, sim, a cura, e aí a gente tem que pensar nessa criança hoje como uma criança que está passando por um problema transitório, que se for tratado de maneira correta, ela consegue sair. Provavelmente vai precisar, sim, de uma ajuda terapêutica e de medicação, mas ela sai, tá? A ansiedade é uma emoção normal. Todo mundo tem ansiedade. Eu estava super ansiosa para a aula de hoje, estava morta de feliz, inclusive. Mas essa ansiedade, ela tem que provocar uma sensação de bem-estar. Quando a ansiedade começa a trazer uma sensação de medo, de suor, ela já começa a ser patológica, tá bom? Então, quando a gente se torna excessiva, começa a interferir, não vou sair não porque eu tenho medo, ela pode se transformar em coisas mais sérias, como o TAG. TAG é o transtorno da ansiedade generalizada. É aquela criança pequenininha, por exemplo, faz xixi na calça, dependendo da situação. É a criança que arranca o próprio cabelo. Quem está na educação há muito tempo, eu acredito que a grande maioria, é aquela criança que se automutila. Quem aqui não conhece um adulto ou um adolescente que ia se trancar no banheiro da escola para se automutilar ou arrancar os cabelos? É aquela que cutuca a unha até sair sangue. É aquela que ela provoca a dor física para esquecer a dor emocional. Então, ela precisa da dor física para poder parar o que ela está sentindo. Então, ela vai se automutilar. São crianças e adolescentes que caminham para o suicídio. Por quê? Porque eles querem acabar com uma dor invisível que ninguém está se dando conta que ela tem. Então, ela começa... Uma criança que começa, ou uma adolescente, a usar roupas, mangas compridas o tempo todo, que começa a esconder as mãos, que começa a amarrar o cabelo de uma maneira diferente, ou colocar o cabelo de uma maneira, cortar, ou deixar o cabelo muito grande, meninos, para poder arrancar os de baixo, porque acontece muito, e a gente não se dá conta com as crianças. São crianças que precisam de um suporte e de uma atenção muito maior em sala de aula. O TAG é uma caracterizada por preocupações excessivas em diferentes áreas da vida. Já o SPA, não, o SPA é a síndrome do pensamento acelerado. Por isso que ele é confundido com o TDAH. A síndrome do pensamento acelerado, ele tem cura, tá? É como se você tivesse um fluxo intenso de pensamentos, mas você não era assim antigamente. A diferença é que o TDAH você nasce, o SPA você adquire, principalmente pelo tempo excessivo em tela, tá? É por isso que é tão importante a gente moderar e a gente ter consciência de quanto tempo meu filho pode ficar em determinada idade. Ele não vai estar aquém da tecnologia, mas ele vai usar a tecnologia de uma maneira que não vai prejudicar o funcionamento cerebral. Porque o funcionamento cerebral, as sinapses ocorrem dentro de uma normalidade, um padrão normal, tá? A não ser que essa criança já tenha tido um AVC ou um traumatismo craniano, que esses sinapses acontecem de uma outra forma, e a gente consegue sim, né, resultados excelentes através das estimulações. Mas se não, esse SPA, ele vai atrapalhar o tempo todo, porque essa criança é como se fosse uma droga, a sensação de abstinência. Uma criança que se joga no chão por causa do celular, uma criança que só almoça com o celular, uma criança que está dentro do carro dos pais só com o celular, ou que só vai para a escola se for assistindo o celular, ela já está com SPA. Quando você tira esse celular, ou ele chora, ou ele faz birra, já é um sintoma de abstinência à luz e as sensações que essa luz traz ao cérebro. Esse o tempo todo está lá, sendo estimulado, superestimulado, superestimulado. Quando você é muito estimulado durante muito tempo, é como se queimassem alguns circuitos. E aí você vai ter que conseguir, para essa criança aprender, fazer um caminho muito mais longo do que deveria. Por isso que é tão importante a gente ter muito cuidado com isso. As pessoas ainda estão achando que é brincadeira. Não é. A gente tem hoje, e aí todo mundo pode pesquisar na internet, a única geração que tem um QI mais baixo que a geração anterior. Não é à toa, as sinapses cerebrais estão sendo queimadas pelo excesso de telas. Estão cada vez mais difícil aprender. Então, o QI já está inferior. Nunca aconteceu isso na história da humanidade. Desde o primeiro homem na Terra até hoje, o seu filho, tá, teoricamente, é mais inteligente do que você. Por quê? Porque ele herda genes do pai e da mãe, e aí essa combinação faz com que o QI vai ficando um pouco mais elaborado. Ele consiga ser bom em outras coisas, mesmo com qualquer transtorno.
Essa geração não, foi a única, e está em todo local, saiu em capa de revista, saiu em capa de jornal, é a única geração que não tem um QI mais alto, não consegue resolver situações como a gente, que é dessa geração anterior, que é muito preocupante, porque se essa geração não é, imagine a outra. Tá? Por isso que estamos caminhando para a inteligência artificial, para um monte de coisa, porque eles são incapazes de escrever um texto. Na verdade, o que está acontecendo com a tecnologia lembra da mecanização lá na Revolução Industrial? Está começando a selecionar quem é que consegue, quem não consegue, e colocando as máquinas para fazer. E é exatamente isso que está acontecendo. Quem é o profissional do futuro? É aquele que vai dominar a máquina, mas que tem inteligência emocional suficiente para lidar com qualquer situação, porque todo mundo vai ter inteligência artificial para escrever um texto ou fazer determinada coisa. A diferença vai ser como lidar com isso. E para saber lidar com isso, a gente tem que colocar em sala de aula, desde muito cedo, o tempo necessário de tela, como tratar cada transtorno e como utilizar as ferramentas tecnológicas a nosso favor.